Nós vamos contar uma história sobre a saga dos ciganos da Serte. Muita gente pergunta de onde eu venho, para onde eu vou, e não obtém respostas. Pois eu vou contar para vocês uma história com respostas. E ela começa com Era uma vez. Entre 1500 anos antes de Cristo, ocorreu uma migração celta pela Europa. E essa migração celta, ela chegou à Espanha, passou por Lyon, na França, Espanha, depois Portugal, e alcançou 900 anos antes de Cristo, alcançou a Portugal e alcançou 600 anos antes de Cristo aqui o norte de Espanha, com Astúria. Entre 500 anos antes de Cristo e 300 anos depois de Cristo, nós, os ciganos da Serte, éramos um conjunto de almas empedernidas, desumanas, infelizes. E infelizes por quê? Porque desconhecíamos o amor. Por quê? Porque participamos dos horrores das guerras, dos saques, das pilhagens, na formação do Império Romano. E, com a vinda do Cristo, colocamos irmãos nossos em fogueiras, iluminamos praças públicas com os pobres corpos dos cristãos, perseguimos os cristãos, e neste momento os nossos elos destes grupos de ciganos da Serte foi se formando. Poderia ter se formado para o bem, mas acabou se formando para o mal. Como romanos, esta seria, portanto, a futura família cigana. E nossas ligações familiares eram como aquelas normais daquele tempo, pautadas pelo quê? Pela escravidão. Naquela época havia mais homens escravos do que homens livres em Roma, e com a exploração humana. No livro dos Espíritos, nos explica, na questão 278, a questão das afinidades. Os bons se juntam pelo desejo de fazerem o bem, e os maus pelo de fazerem o mal, pela vergonha de suas faltas, pela necessidade de se acharem entre os que lhes se assemelham. Ou seja, os iguais se atraem. Ou seja, dize-me com quem andas e eu dir quem és. Mas isso não está na Bíblia e nem está na palavra do Cristo. Na realidade, em Coríntios e em diversas outras passagens, nós vamos encontrar o seguinte: não vos esqueceis, as más companhias corrompem os bons costumes. É daí que derivou esta fala. Entre 303 depois de Cristo e 700 depois de Cristo, a perseguição dos cristãos ocasionou a sua fuga da região de Roma, e eles adentraram a Península Ibérica, o Egito, a Armênia, o Iraque, a Grécia, e com isto levaram a palavra do Cristo por todos os continentes. Conforme dito pela espiritualidade maior, na mediunidade da nossa irmã Carmen, era um momento do grupo em formação vivenciar o amor. Mas onde vivenciar o amor? Experimentando a reencarnação entre os cristãos fugidos. E foi ali que nós aprendemos aí o outro lado, o bem.
A fuga difundiu o espiritismo e a fuga criou a primeira progressão coletiva, que eu chamo primeira progressão coletiva do grupo. Já entre 700 depois de Cristo e o ano 1000, era preciso vivenciar a perseverança e a disciplina. Nós precisávamos disto, nós precisávamos de noções de filosofia religiosas no grupo em formação. Então fomos bater com os costados aonde? No Império Maia, Inca, na Grécia. Claro que não eram povos sinônimo de paz e amor, viviam sempre em guerras, mas a disciplina e a perseverança nas montanhas rochosas não faltou aos maias. A filosofia, a arte, a cultura, a religiosidade não faltaram aos gregos. E aí aprendemos os valores universais, como a liberdade, como a justiça, a solidariedade, o amor e a paz. E aí eu chamo isto de uma segunda progressão coletiva deste grupo em formação. Entre 1000 depois de Cristo a 1350, foi por intermédio de grupos ciganos em formação na Índia, que passamos a vivenciar princípios universais, como o das leis naturais ou leis divinas, que nos levam à busca incessante da felicidade. E a busca de todo cigano qual é, Leni? É a felicidade. A questão de princípios como liberdade, princípios como fraternidade, e acrescenta-se a intuição. Mas não foi só na Índia com os ciganos, também entre os celtas. Os celtas que já estavam em Portugal, em Espanha, em Astúria, esses que cultuavam o princípio do druismo, só que, infelizmente, abafados pelo feudalismo que imperava e pelo cristianismo na forma que todos nós conhecemos. Mas a essência celta mantinha o aprendizado da unidade do corpo e do espírito. Então, nestas reencarnações, nós aprendemos muitíssimo nessa questão dos princípios universais. E se vocês forem ver o nó celta e verem a estrela nossa, percebam a ligação entre estes momentos. Agora, é interessante a gente perceber que entre 1350 e 1500, nós fomos reencarnando constantemente entre ciganos. Nós passamos a fortalecer princípios como a liberdade, fraternidade e intuição. Aqui, 150 anos nas reencarnações pela Romênia, Hungria, Áustria, Itália, Rússia, e aqui lembrando o livro da Marianinha Piazza, fala justamente sobre as reencarnações ciganas na Rússia. E aí nós aprendemos nesse período todo e ajudamos a construir os mantras, um mantra da intuição, um mantra da cura, um mantra da dança. Por isso, com 500 anos de reencarnação, do ano 1000 ao ano 1500, nós reencarnamos entre ciganos. E o grupo CERT se impregnou destes conceitos, destes valores ciganos, destes valores cristãos, e se denominou, então, o grupo cigano na CERT. Ou seja, se impregnou com a vivência do amor, daquele primeira progressão, e com a sabedoria da segunda progressão.
Mas terá a CERT também seus mantras? Como uma instituição espírita ter mantras? Evidente que os temos, e eles foram surgindo nos trabalhos mediúnicos do grupo de quinta-feira, entre 56 e 67, que era o grupo mãe da instituição, quando ainda era proficiente a materialização, a presença da música, da poesia, da pictografia, de cânticos, da presença da mocinha, não é isso? E lembro, justamente na materialização, a irmã Liz e o seu corpo, a irmã Rosita e o seu corpo astral. Que é a Mabel, que hoje protege os voluntários daqui. Justo. E um dos mantras, que eu assim o chamo, fala sobre a irmã Liz. E começa assim a entoada: no céu vive um lírio, cheio de amor e de luz. Chama-se esta linda flor, Liz de Jesus. Socorre os sofredores, distribuindo perdão. Não há no mundo todo mais sublime coração. E eu me peguei, quando eu fiz a minha operação, eu me peguei cantando isso de manhã, de tarde, de noite. E aí é que caiu a ficha em mim, que isto era um mantra da saúde, e a irmã Liz era ligada à área da saúde, tanto que o hospital nosso, que tivemos aqui, era o Hospital Irmã Liz, não é isso, Lenê? Então, vejam vocês que era preciso agora dar continuidade aos resgates do grupo, porque os débitos de cada um que formou a CERT, que compôs a CERT em 1956, tinham muitos débitos. Então, entre 1500 e 1700, sobreveio no mundo a escravidão negra. E aí, a espiritualidade maior quis que pudéssemos garantir o nosso resgate coletivo, justamente encarnando como escravos. E boa parte de nós caiu aqui nos canaviais. Por isso é que nós temos na capa do nosso livro a representação do negro, do momento este vivenciado pelo grupo de irmãos que compôs a CERT, que compõem a CERT, nos quais eu me incluo, como o preto velho. E sabemos que o preto velho, na realidade, é uma encenação, é um espírito de luz que se utiliza daquele momento kármico para se fazer, na sua simplicidade, uma inserção dos nossos trabalhos mediúnicos. Entre 1700 e 1750, Nelito foi Dom Elvecchio. E aonde é que ele foi Dom Elvecchio? Em Astúrias. Por isso eu fui lá há 1000 e poucos anos antes de Cristo, né, com os celtas adentrando em Astúrias, né? E Nelito foi em Astúrias e Galícia um grande comerciante. Este comerciante acabou, que produzia tecidos de lã, ele acabou vindo a trabalhar, a vender suas peças no Uruguai, Argentina, no Paraguai, Bolívia, Peru, enfim, na parte espanhola aqui da América do Sul. Mas naquele momento Portugal comandava toda essa região e houve traições em relação a ele. Ele perdeu a fortuna, e aí, ao perder a fortuna, ele entrou em desforra, e neste momento, evidentemente, pôs em risco a sua própria encarnação. Mas, vejam, ele foi um grande articulador, ele foi um grande comerciante, ele foi um grande político
e perspicaz, o que era necessário para, em 1956, pudesse fundar e fazer acontecer a CERT. Então é aqui que foi o aprendizado dele, em Astúrias. E vejam o Nelito em 56, né? Com a comunidade de chinelo de dedo, comerciante da casa eletrotécnica, a mediunidade através do copinho, que começou, aonde apareceu o Nelito, Ajuda na Ilha, e a partir daí veio a CERT e tudo mais, né? As terras que foram doadas pela família. Aqui o nosso irmão, hoje eu posso dizer que é desencarnado, Gidinho, que era chamado pelo Nelito de Conde. Aqui ele não está de terno, mas ele vivia de terno e muitas vezes de gravatinha borboleta. Vocês vão saber isso depois. E aqui o Nelito exigia que nós trabalhássemos os dois planos, o material e o espiritual, dentro das obras. Aqui está meu pai magrinho, dando passe junto com o seu... Como é o nome dele? Lembra, Lene? Perondino, justamente. Ali no Morro da Serta, ali em cima. Entre 1750 e 1800, parte de nossa família reagrupou-se na França, participou da Revolução Francesa e lutou pelo lema liberdade, igualdade e fraternidade, que tinha apreendido naquelas reencarnações passadas que nós vimos. E a outra parte da família reencarnou em Espanha, numa tribo cigana que se deslocava a Pirineus. Vocês já ouviram também, quando eu falei em Pirineus, a passagem dos celtas, né? Então veja, nós éramos agora cerca de 300 almas neste momento histórico. E aí nós fomos dar os costados justamente em Pirineus. Gente vindo da França, da Alemanha, da Áustria, da Rússia, enfim, todos acabaram por um acaso acabaram aqui nas planícies, embaixo dos Montes Pirineus. E ali tinha uma grande fazenda de um conde, de um senhor feudal, de um conde, e esse conde adorava cavalos, e por isso ele convidava todos os ciganos que por lá passassem a parar nas suas terras e a conviver ali. E aí trocava cavalos, enfim, tudo mais. E foi nesta convivência de diversos grupos que algumas intrigas acabaram acontecendo. E aqui eu trago, né, a memória, a lembrança também da cigana, da entoada nossa da cigana, que conta que nessa entoada que ela dançava e um deles gostaria que ela o escolhesse para parceiro, mas ela escolheu o outro. Penso eu que talvez isso seja um dos pingos no balde d'água que fez com que as intrigas entre os ciganos e a tribo envolvesse o senhor das terras, que tinha interesse pelos cavalos. Tocaram fogo nas tendas e no circo, em que os ciganos à noite se amontoavam para fazer os seus treinos, e quase todos morreram. Muito bem, por esta intriga nós recebemos uma missão, e a missão nossa foi construir na Itália um lar de idosos e na espiritualidade um hospital espiritual. Para quê? Para que o grupo pudesse entender a caridade, e que a caridade seria então a redenção do grupo, o caminho do grupo para a sua redenção. Essa foi uma das mensagens por nós recebidas. Mas o que aconteceu? Nós realmente desenvolvemos
o lar de idosos, tá? Nós desenvolvemos o lar de idosos e nós criamos o hospital espiritual. No entanto, parte de nós, alguns de nós, fizeram um furto nas economias dos idosos. E este furto na economia dos idosos desmontou o grupo e fez com que nós novamente voltássemos a ter novas obrigações. Então este furto, esta nova missão, nós acabamos por receber, que seria a construção de um lar dos idosos agora no sul do Brasil. A CERT, então, significava o reencontro do grupo com o amor apregoado pelos primeiros cristãos. E agora era o momento do aprendizado, do serviço, daquele serviço que nós ficamos devendo na Itália, o da caridade, porque fora da caridade não há salvação. A caridade, então, seria a nossa redenção, como diz um dos textos mediúnicos. A missão aqui na Cachoeira, Nelito formatou num plano de reencarne, apresentou a espiritualidade maior este plano de reencarne, e por ter apresentado, coube-lhe então a coordenação da missão terrena. O esquema era simples. Parte do grupo daria um suporte espiritual, a outra parte, as obrigações materiais diferenciadas. E vejamos quais seriam essas obrigações diferenciadas. Entre 1880 e 1900, os pais de Nelito herdariam e adquiririam terras. A dona Nola iria realizar as primeiras sessões mediúnicas no norte da ilha. Não havia espiritismo no norte da ilha, e era por isso que Nelito não era indiferente às manifestações mediúnicas. Ele tinha mediunidade e aprendeu a lidar com isto. Entre 1900 e 1950 era necessário para que em 56, quando fosse fundada a obra, nós tivéssemos em Cachoeira do Bom Jesus parcela da família cigana para trabalhar na CERT. Então aqui entre 1900 começaram a nascer os ciganos, os romanos, para vir trabalhar na CERT, essencialmente mulheres, né? Em Florianópolis, São Francisco, Paranagá, Laguna, Palhoça, uma parcela das famílias ciganas e romanas vieram a encarnar para quê? Para dar o apoio material, o apoio afetivo, para que Nelito pudesse levantar as obras assistenciais da CERT. Nelito nasceu em 19, Dona Júlia em 22. Agora, entre 1975 e 2000, eu aqui acredito, uma parcela da família cigana reencarna com a missão de autossustentação das obras assistenciais, que é uma conquista e que ainda, né, Camil? Nós ainda estamos devendo. Então, eu creio que essa turma que nasceu de 75 até 2000, que está com 50, 40, 30 anos, né, que hoje está a se comprometer com a CERT, quem sabe alguns de vocês são parte ainda, o restante ainda, não o resto, né, mas o restante ainda dos agregados do grupo inicial cigano. E quem ficou do lado de lá? Eu disse que o Nelito tinha um grupo do lado de lá e um grupo do lado de cá. Os do lado de cá vocês conhecem, estão tudo em fotografia. E os do lado de lá? Os do lado de lá são muito mais importantes que os que estão do lado de cá, gente. Sabe por quê, gente? Por que eles são mais importantes? A irmã Rosita, o preto velho João de Curiri, que foi o que me inspirou para a capa do livro, né? Ele também dava as manifestações dele. A irmã Liz, que é a filha de Laguna, que eu acho que é
Quem? Anita. Até porque um médium de Minas Gerais me mandou, junto com um texto sobre o Nelito, em Astúria, me mandou um texto da Anita. Ele não teria por que ter me mandado um texto da Anita Garibaldi, e me mandou junto, só que não fez uma observação. Eu é que estou tirando conclusões. Mas a irmã Luísa, o irmão Erasto, Demóstenes, o irmão Jofre, que foi Rafael Sanz, o pintor, também foi o poeta Ovídio ou Chopin, enfim. Vejam, a importância deles é a egrégora. Vocês sabem que todas as casas têm uma egrégora, todas as famílias têm uma egrégora, nós reencarnamos em família, então nós temos uma determinada vibração, e se nós mudarmos a egrégora do centro espírita da Certa, se nós mudarmos a egrégora do lar das crianças, do lar dos velhinhos, nós vamos ter outros espíritos guieiros, não que sejam maus, mas que não estão afinizados com o grupo cigano, com a responsabilidade daquele grupo cigano. Nós estaremos mandando eles as favas, porque mesmo eles sendo bons, eles vão cuidar de outras coisas, e uma outra falange vai cuidar da Certa. Não pode ser mal, não vai ser mal, mas nós vamos perder os vínculos. Isto é que eu estou chamando a importância e a atenção. E nós não estamos, na abertura dos trabalhos, nos inspirando em Rosita, no João do Curiri, na irmã Lisa, na irmã Luísa, no irmão Erasto. Nós não estamos chamando eles, nós não estamos mentalizando. As principais mensagens mediúnicas desse grupo, entre 50 e 74, eu botei 74 porque o Nelito morreu em 74, tinham a ver com mudança de mentalidade da organização e com renovação de atitudes. Por que mudança de mentalidade? Nós vamos ver em seguida. Renovação de atitudes. Veja, o amor não vibra pela abnegação, que não vibra pela abnegação, não é um amor de Cristo. O que é que ele está dizendo? Que é preciso amor despreendido, sem trocas, sem penitências. E nós, como os cristãos espíritas, porque nós viemos do cristianismo, da igreja católica para o espiritismo, vou fazer penitência, vou andar assim assado, vou me cansar, esse cansaço vai servir para mim ganhar não sei o que no céu. Então vejam, essas questões nós precisamos ir desconstituindo. Havia também uma outra observação no livro das mensagens mediúnicas: os obstáculos são muitos, e muitos, sem dúvida, hão de recuar, perseverem. Esta era uma frase utilizada pelo Nelito. Por quê? Porque ele brincava e nos chamava de macacada, e quando ele dava um exemplo, e eu escutei ele dar alguns exemplos, eu era guri e aprendi isto, ele dizia: o macaco bom é aquele que, quando a gente sacode a árvore, ele cai e já sobe de novo. O macaco ruim é aquele que cai e vai embora. Vocês são um macaco bom ou um macaco ruim? Entre 1975 a 99, já o apelo era outro, era o combate ao orgulho. A mediunidade e os médiuns incessantemente cuidavam do combate ao orgulho. Por quê? Porque na contramão do orgulho vem o amor, ou na contramão do amor está o orgulho. Então, por isso, essa capacidade nossa de perdoar, de ir ao encontro do outro. E quem faz isto hoje? Quando o marido briga, sai porta fora, a mulher não vai atrás. Quando a mulher briga e sai porta fora, o marido não vai atrás. Quando o filho sai porta fora, o outro não vai atrás. Por quê? Por que que nós temos dificuldades de perdoar? Por que que temos dificuldades de pedir desculpa, de nos revermos, rever nossas atitudes, os nossos atos? Não estou dizendo para vocês carregarem mala sem alça, não é isso que eu estou dizendo, porque mala sem alça realmente é difícil, porque precisa convergência. Se não há convergência, não adianta. Mas eu estou falando naquelas do cotidiano, nas situações do cotidiano.
A gente tem que aprender a ser tolerante, a tolerar, né, para poder conviver, viver. E aí, por que eu estava falando em mudança organizacional? Por que a espiritualidade tinha essa preocupação com mudança organizacional? E vocês vão ver que a mudança organizacional também é a preocupação do Bezerra de Menezes. Por quê? Porque o que pregava Nelito? Que os estabelecimentos nascidos da espiritualidade devem esforçar-se por possuir renda própria, renda autossuficiência, lembra? E incutir nos abrigados o cultivo ao trabalho. Ninguém deve ficar sem trabalhar dentro das obras assistenciais. E o trabalhar não é o trabalho forçado, o trabalhar é uma ocupação, ok? Agora, qual era a característica de gestão do Nelito? Qual era? O Nelito trabalhava na informalidade, ele trabalhava com pessoas amadoras, ele trabalhava em cima da pessoalidade. Ora, por que ele não adotava o modelo burocrático, que é um modelo que todos nós, como funcionários públicos, como empresários, fazemos isto? Por que ele não adotava? Por que ele não adotava o formalismo das relações? Por que ele não trabalhava a questão do profissionalismo? Por que ele não trabalhava em pessoalidade? É mais fácil até para admitir ser impessoal, né? Ser formal. Por que ele não fazia isso? Porque vocês lembram daquela lâmpada que eu mostrei para vocês? Quem é que reencarnou na Cachoeira do Bom Jesus? Quem foi que reencarnou na Cachoeira do Bom Jesus? Os ciganos e os romanos. Então, como é que ele poderia tratar os empregados da Acerte de forma formal, de forma impessoal? Talvez hoje até pudéssemos, porque mudou muito, né? Os empregados e tudo mais. Mas veja, é uma filosofia existencial, é uma filosofia que veio para ficar. É a filosofia do terceiro setor. Todo o terceiro setor está trabalhando justamente assim. Mas é aqui para frente. Estou indo para trás. Agora sim. Mas em termos de orientação espiritual, eu penso que o principal conselho dos espíritos para a Acerte veio em 1998, em mensagem do próprio Nelito, por intermédio do professor Ulisséia. E a Lenir tem este textozinho nesse livreto, e tem um encarte de uma folhinha no livro que a gente, eu, ela e a dona Júlia e outras pessoas mais, produzimos para vender, em benefício da Acerte. O professor Ulisséia, em 98, recebeu Nelito dentro do próprio carro. Te lembra, Lenir, que ele falou que ele entrou pela janela do carro, sentou no banco, começou a conversar com ele? Mas nós só viemos a tomar contato e fazer alguma coisa a partir de 2005. A partir de 2005 é que nós, verificando o texto, e o que é que dizia o texto? O texto orientava a criar um plano diretor, uma comissão técnica que devia se preocupar com o binômio idoso-criança, que o patrimônio da instituição deveria ser valorizado para financiar autossustentável das obras assistenciais, né? Que haveria um orçamento para que isto fosse garantido, que devêssemos fazer uma reforma administrativa, que devíamos buscar parcerias
nos organismos internacionais e nacionais e veja quantas parcerias hoje é possível, né? A própria Lei 9.249, eu insisto, há 20 anos eu estou insistindo com isso, e só agora que ela está saindo do papel com as empresas, estabelecer um corpo de voluntários com encargos específicos. Isso a gente nem pensou ainda, não é esse caminho? Tu está mais tempo comigo, né, envolvido na instituição. Então, esse corpo de voluntário com encargos específicos, que encargos específicos seria isso que Nelito estaria pensando? Eu creio que é possível a gente refletir a respeito disso. Mas vejam vocês o seguinte: no ano 2000, nós fizemos um protocolo com o Sapiens Park, aqui perto, que tem todo um projeto e um plano diretor para aquela área do lado nosso. E nós começamos a desenvolver o nosso plano, também o nosso plano diretor, em 2005. Este plano diretor, ele tem dois aspectos: o aspecto material e o aspecto espiritual, buscando atender às orientações do Nelito, que a obra foi plasmada no plano espiritual para funcionar no plano material. E, então, no aspecto material, nós dividimos em dois eixos o plano diretor da CERT. O primeiro eixo são os aparelhos assistenciais no futuro. E aí, o binômio idoso e criança e a educação com o educandário. E o centro espírita. E essas obras assistenciais amalgamadas pela Universidade Livre da CERT, que foi o motivo pelo qual o Liceia esteve aqui na época que conheceu, que recebeu a orientação do Nelito. Vejam vocês aqui, ó. Em 2004 ele esteve trabalhando com a questão da Ulicert na CERT. Agora, qual seria a finalidade do Centro Espírita? Bezerra de Menezes já cansou de dizer: é uma escola de formação moral, é uma escola de formação de virtudes, é uma escola de formação de valores universais, que é o único caminho para alcançarmos a felicidade. E qual seria o mote da Universidade Livre? Já que o Centro Espírita daria a base filosófica, seria a questão pedagógica. Filosofia aqui, pedagogia com a universidade. E a pedagogia seria a partir de que entendimento? O que é o homem? O homem é um ser integral, que deve ser visto como corpo, mente e espírito, ou, como diz o Estatuto da Criança e do Adolescente, biopsicossocial e espiritualmente. E como fazer isto? Como trabalhar este homem integral? Com o aprender a conhecer, com o aprender a fazer, com o aprender a conviver, com o aprender a ser. Ora, se nós temos a base filosófica e a base pedagógica, nós teríamos agora quem vai financiar. Então seria a área comercial que a CERT tem, que seria esta aqui, com esses serviços varejistas, serviço de alimentação, hotéis, pavilhões de feira, ambulatórios, laboratórios e tudo mais, que é possível constituir nesta área. E nós precisamos do quê? Um daqueles 4 itens, dos 5 itens do Nelito, o 4º item que fala o quê? Parcerias. Então nós temos que ter um plano diretor e temos que buscar parcerias para financiar isto aqui. Bom, e o aspecto espiritual? O aspecto espiritual, nós entendemos que é o segundo aspecto que Nelito chamava a atenção, né? Nós somos plasmados no plano espiritual, tem a ver com a qualificação da ação da CERT. E aí a qualificação da CERT é com as diretrizes da Agenda 21, da agenda
que está enunciada por Bezerra de Menezes no livro Atitudes de Amor, de 2005. E entre as 10 diretrizes da agenda, aqui tem 3: renovação de atitudes, combate ao orgulho, mudança de mentalidade organizacional. Vocês se lembram quando eu falei para vocês como eram as mensagens espíritas que vinham lá de 1956 a 1990? Eram nesta linha. Então vejam como está a coisa encadeada neste livro Atitude de Amor, no capítulo A Palavra de Bezerra, a solução. Diz lá o seguinte: temos que promover as casas espíritas de posto de socorro e alívio a núcleo de renovação social e humana. E na sequência, imediatamente na sequência, Bezerra expressa: para isto só há um caminho. Qual é o caminho? A educação. Veja como que se encaixa na Universidade Livre. E que instrumentos nós podemos nos utilizar? Um instrumento de transformação seria qual? O que nos daria a força para realizar essa transformação? A pedagogia compreendida nas máximas de Jesus. E nos 4 pilares da educação estabelecidos pela Unesco no ano 2000, trazidas por Jacques Delors, 2000 anos depois de Cristo. Jacques Delors faz uma proposta para a Unesco em cima das máximas do Cristo. Vejam vocês se eu não erro. Jacques Delors: aprender a conhecer Jesus, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Aprender a fazer, faze isto e viverás. Aprender a conviver, ama o próximo como a ti mesmo. Aprender a ser, sede perfeitos. Unesco, Jesus. E ao falarmos de transformação, estamos falando de mudança de mentalidade, que é um dos 10 eixos de Bezerra de Menezes, e da primeira reforma a ser feita, que será em nós mesmos, e deve iniciar pelo inimigo número 1, que é o orgulho e o egoísmo. E esta mudança de mentalidade organizacional, orgulho e egoísmo, aí está a praga da humanidade. Não basta dar lições de moral, gente, vocês sabem disso. Não adianta dar lição de moral e achar que o cidadão, a cidadã saiu e vai mudar as atitudes. É necessário destruir as causas, desconstituir, tijolo por tijolo. E nós temos em Chico Xavier mais de 200 livros. Nós temos em Joana de Ângeles quantos livros? E nós temos na questão 914 do Livro dos Espíritos o seguinte: fundando-se o egoísmo no sentimento de interesse pessoal, bem difícil parece extirpá-lo inteiramente do coração humano. Será que conseguiremos extirpá-lo? Respondem os espíritos: à medida que os homens se instruírem acerca das coisas espirituais, menos valor darão às coisas materiais. Depois de se reformar, é necessário que se reformem as instituições humanas, que o entretêm e o excitam. E isto depende de quê?
educação. E qual, senhores, terminando, concluindo, qual a doutrina está voltada para a construção do mundo de regeneração? Qual é o dever do centro espírita, conforme o espírito de verdade? A nossa reforma íntima, não? E como fazê-la? Primeiro, qualificando as nossas atitudes, mediante o aprender a conhecer, o aprender a fazer, o aprender a conviver, o aprender a ser. E segundo, superando as nossas más inclinações. Dito de outra forma, tudo que nos debilitou deve ser superado, os nossos vícios, enumeremos os nossos vícios, e tudo que nos favoreceu deve ser exaltado, as nossas virtudes. E façam isso, gente, antes que morremos e vamos lá sofrer, porque vai aparecer na nossa frente os nossos vícios. E aonde estarão as nossas virtudes? Façam esse trabalho diário, virtudes e vícios. Peço a todos vocês que reflitam este momento que a CERT lhes oferece. Sejam os macacos e que, se caírem do galho, subam logo. Obrigado.